Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos iniciando a terceira semana do nosso devocional e o tema da terceira semana é primeiro as raízes, depois os frutos. Acostume-se com essa ordem. E esse tema, ele é muito importante, porque muitas vezes nós esquecemos, que Deus, ele procura tratar primeiro aquilo que está dentro de nós, aquilo que não é visível. E depois que nós tivermos totalmente tratadas, totalmente preparadas, nós vamos começar a estender os galhos e começar a produzir os frutos. Então, acostume-se com essa ordem. É primeiro aquilo que não é visível, primeiro aquilo que é interno, e depois nós vamos começar a externar, a trazer para fora tudo aquilo que Deus já tratou, já curou dentro de cada uma de nós. Então, primeiro as raízes, depois os frutos. Se você compreender a profundidade disso, você vai esperar e confiar no tempo do propósito, no tempo do processo que Deus tem com cada uma de nós. Hoje nós estamos no dia 15 e o tema do nosso devocional de hoje é a síndrome da disfuncionalidade. Então, o texto base está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 6, que diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então, o que hoje nós vamos tratar é algo que ela chama como síndrome da disfuncionalidade. O que é essa síndrome? São pessoas que caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos elas retornam à estaca zero. Então, o que isso revela? O que esse comportamento revela? Revela que existe algum tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual nós fomos criadas. Então, esse versículo que nós acabamos de ler no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, ele nos dá um exemplo de uma árvore disfuncional. Então, essa figueira, ela foi plantada no meio de videiras férteis, porém, ela não correspondia ao lugar onde ela fora plantada e ela também não dava frutos que poderia e que deveria produzir, Então, ela estava sendo uma árvore disfuncional no meio de muitas árvores que estavam frutificando. Então ela cita, que talvez muitas de nós, hoje estamos como essa figueira, se sentindo solitárias, frustradas por não produzirmos o que deveríamos produzir e com uma sensação, de não pertencermos ao lugar que nós estamos plantadas, ao lugar que nós estamos fixadas. Então, como nós identificamos uma pessoa disfuncional? Nós identificamos uma pessoa disfuncional da mesma maneira que esse homem, ele observou a árvore, a diferença da árvore, através da ausência de frutos. Então, quando nós vemos uma pessoa sem senso de propósito, uma pessoa sem senso de pertencimento, quando nós observamos que a pessoa não tem nenhum sinal de projetos, nenhuma expectativa com relação aos sonhos que Deus tem gerado acerca dela, Quando nós vemos que a pessoa não pratica boas obras e nem obras que são transformadoras, obras que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado, nós começamos a observar que essa pessoa, infelizmente, é uma pessoa disfuncional com relação ao propósito que Deus tem para ela, porque Deus fala na sua palavra que Ele nos criou para que nós possamos dar frutos. Então, ela está com uma síndrome de disfuncionalidade. Então, nós podemos até observar, pessoas que estão os 7 dias da semana na igreja, mas o comportamento delas, a prática, o que elas dizem, não condiz com uma vida transformada por Jesus. Ou talvez uma pessoa que está nos finais de semana com todo fervor, com toda espiritualidade, mas chega na segunda-feira, ela se encontra sem propósito, ela encontra desanimada, ela encontra
ela se encontra desmotivada, estéril, né, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no que realiza. Então, isso são características de uma pessoa disfuncional. Então, ela faz uma pergunta para nós hoje: o que pode tornar a sua vida e a minha vida uma vida disfuncional no reino de Deus? Então, o primeiro lugar que ela destaca para nós hoje é a disfunção. Ela ocorre quando nós queremos agradar aos demais. Quantas vezes, né, nós não somos quem Deus quer que nós sejamos, porque nós estamos tentando suprir expectativas alheias. E essa é uma atitude autodestrutível. Deus já vem falando conosco, né? Já estamos há alguns dias dos devocionais que Deus já vem tratando isso dentro de nós, que nós estamos caminhando para um terreno de destruição, para um terreno de insatisfação e para um terreno disfuncional acerca do nosso chamado, quando nós buscamos suprir a expectativa dos outros, porque nem sempre, ou com certeza, né, 100%, nós nunca vamos suprir a expectativa dos outros. Então, se nós tentamos agradar alguém, provavelmente nós vamos desagradar a outros. Então, nós estamos nos autodestruindo quando nós buscamos atender e suprir as expectativas dos outros. Só que, em paralelo a isso, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem expectativas ao nosso respeito, e é essas expectativas do Senhor que nós precisamos suprir, que nós precisamos corresponder. Ali na parábola que nós lemos, Lucas revela, né, que o dono da figueira, ele esperava encontrar frutos naquela árvore. Então, da mesma maneira, o Senhor, ele espera que nós venhamos frutificar, frutos que permaneçam, frutos que sejam para a glória de Deus, porque o terreno que o Senhor tem plantado, cada uma de nós, é um terreno fértil, é um terreno que tem todos os nutrientes para que nós venhamos produzir e gerar lindos frutos para a glória de Deus. Então, a partir de hoje, que você venha a corresponder às expectativas de Deus e não às expectativas das pessoas. Em nome de Jesus, que isso hoje possa entrar no teu coração, porque essa foi uma área que eu muitas vezes paralisei o meu chamado e deixei de frutificar, porque eu buscava sempre agradar os outros e um medo de decepcionar as pessoas, e acabava desagradando a Deus, decepcionando a Deus. Então, comece no dia de hoje buscar conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, e se necessário for, diga não para agradar às expectativas humanas e busque agradar ao Senhor. Essa é uma chave poderosa para que nós venhamos frutificar e corresponder às expectativas do céu e corresponder às expectativas com relação ao nosso chamado. Então, comece a observar se as tuas atitudes estão correspondendo àquilo que Deus tem para você ou àquilo que muitas vezes as pessoas querem que você faça. Então, observe. A segunda disfunção é uma consequência natural na vida de quem não conhece a própria identidade. Nós estamos sempre batendo nesse tema, porque é muito importante que nós venhamos a descobrir e a conhecer quem nós somos em Cristo. A nossa identidade, ela fala muito acerca das nossas atitudes. Então, quando nós desconhecemos quem nós somos em Deus, automaticamente nós damos lugar à disfunção, nós damos lugar ao medo, nós damos lugar à angústia. Então, é muito importante você saber que você é única, que Deus te fez com um propósito único. Você carrega um tesouro de um valor inestimável. Todas as meninas que estão no grupo, todas vocês, né, perceberam que no dia que vocês receberam o livro, o Senhor ministrou no meu coração para que eu tivesse uma atitude intencional de personalizar cada
lembrancinha que vocês receberam. Isso não foi só algo natural, mas foi algo que o Senhor já vinha ministrando no meu coração, porque assim como a sua digital é única, assim como o timbre da sua voz é único, assim como a íris do seu olho é única, Deus fez um propósito personalizado para você. Não tem nenhuma pessoa que tenha o mesmo chamado, o mesmo propósito que você. Então você precisa entender que você é única, que a sua identidade é única em Deus e que você precisa descobrir quem você é nele para que você possa corresponder ao teu chamado, para que você comece a caminhar, comece a frutificar no Senhor. Não precisa ter medo de ser você. Deus te fez única, Deus colocou características únicas, específicas em você. Então, em nome de Jesus, comece hoje a observar todas as qualidades que você tem, porque elas vão apontar para o chamado, para o propósito que Deus tem na tua vida, que é único. O inimigo tem usado uma estratégia terrível, que é ofuscar a identidade e evitar que tenhamos o conhecimento de que somos amadas por Deus e somos chamadas para algo único, para algo novo, para algo inédito que o Senhor fez somente para cada uma de nós. Então, não permita mais a disfunção na sua vida por não saber a sua real identidade em Deus, em nome de Jesus. Amém? O terceiro motivo, de nós termos uma vida disfuncional é que muitas vezes nós tentamos clonar alguém que admiramos ou até mesmo invejamos. Então, ela cita, um exemplo ali de uma irmã, que chegou até ela e falou que ela teve uma revelação espiritual, que a missão dela, a partir daquele momento, era entrar no ministério de louvor e adoração. E na mesma hora, ela perguntou para a mulher, mas você canta? E daí ela na hora já falou, não, eu nunca cantei. Então, ela falou assim, cante algo, para que eu possa ouvir a sua voz e ver, o teu chamado. E no momento que ela terminou, de cantar, ela com muito amor, ela disse, olha, provavelmente isso não foi Deus quem lhe falou, não foi algo que veio do céu. E ela começou a ministrar na vida daquela mulher acerca de identidade. E isso é algo muito importante, porque muitas vezes, muitas de nós, nos espelhamos em alguém, admiramos o ministério de alguém e não há pecado nenhum nisso. Só que existe uma diferença em você admirar e você copiar, você clonar, e isso prejudica, porque essa ação, essa motivação de você replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Então, nós precisamos entender aquilo que nós comentamos no tópico anterior, que nós somos únicas. Então, nós precisamos aprender a sermos nós mesmas. Nós não podemos ter vergonha de quem nós somos, porque Deus nos fez perfeita. Deus fez um propósito que cabe certinho nas nossas características, em quem nós somos. Então nós não precisamos ter vergonha de sermos quem Deus nos chamou para ser. Nós precisamos parar de querer clonar, parar de querer copiar outras pessoas só porque nós admiramos, porque ontem ainda nós falamos, no devocional de ontem, que uma das coisas que mais nós nos tornamos disfuncionais, infrutíferas, querermos estar ou já estarmos no lugar que Deus não nos chamou para estar. Então, muitas vezes você está infrutífera porque você está no lugar errado, você não está no lugar que Deus te chamou para estar. Você está olhando aquele lugar, você está admirando, é algo que você acha lindo, mas você nunca parou para perguntar para Deus, Senhor, é aqui que o Senhor me chamou para estar? Então, hoje, comece a analisar se muitas vezes você está disfuncional porque você está no lugar errado. Então, a quarta característica, ou a quarta atitude que faz com que nós sejamos disfuncionais no nosso chamado é não agirmos alinhadas
com aquilo que Deus tem para nós, com o nosso propósito. Então, quando isso acontece, nós desperdiçamos tempo, energia em fazer algo que Deus não nos ordenou. E ela cita o exemplo dela, né? Ela cita que ela tinha, né, uma admiração muito grande pelas profissionais da assistência social, né? E por muito tempo ela por estar acompanhando, né, as detentas, por fazer um trabalho lindo na penitenciária, ela achou que Deus tinha chamado ela para ser uma assistente social. E dela entrou na faculdade, e quando ela começou a estudar, ela falou que ela nunca achou que o tempo poderia passar tão devagar, e ela não se sentiu, ela se sentiu tão fora do seu propósito que ela teve que trancar a faculdade, ela teve que desistir. Então, assim, ela percebeu a tempo, né, que ela não estava no lugar que Deus tinha chamado. Então, assim, no começo, ela até confessou, né, que quando ela desistiu, ela quis se sentir incompetente, né, mas depois ela percebeu que ela só não estava no lugar e na profissão que Deus queria que ela atuasse. Então, ela já automaticamente parou com aquilo e não se desgastou, não perdeu tempo, e ela começou a buscar em Deus qual era o propósito e o chamado para o qual Deus tinha designado a vida dela. Então, no dia de hoje, que você comece a analisar, que você comece a compreender para que o Senhor te chamou. Busque no Senhor e olhe muito para as características que existem em você, porque essas características em você, elas vão apontar para o teu chamado, para o teu propósito. Comece a observar você. Eu tenho falado desde o início do devocional, não é sobre pessoas, é sobre você e Deus. Comece a olhar para dentro de você. Esse devocional vai ser um confronto com nós mesmas, que nós venhamos diariamente olhar para dentro de nós e possamos estar alinhadas com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, no dia de hoje, mulher, compreenda que para você superar a disfuncionalidade, a síndrome da disfunção, você precisa, em primeiro lugar, evitar a tentação de querer agradar a todos. Segundo lugar, você precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor. Terceiro lugar, você precisa parar de tentar reproduzir outras pessoas só porque você as admira. Você precisa se valorizar, você precisa lançar fora o medo de ser você mesma. Valorize aquilo que você tem, valorize as características que Deus colocou em você, porque eu já falei, ela aponta para o teu chamado, ela aponta para o teu propósito. E finalmente, você precisa estar alinhando a sua vida e o seu chamado a Deus. Se você entender e se você praticar essas 4 atitudes, você vai ser uma mulher frutífera para o reino e para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o seu dia seja muito frutífero, que o Espírito Santo continue manifestando e ministrando no seu coração, e que no dia de hoje você descubra coisas acerca do teu chamado que você nunca tinha observado antes. Esse é o desejo do meu coração e é o desejo que o Espírito Santo tem para você e para mim. Amém?